Meritíssimos, bem-vindos a mais um vídeo Toga Voadora. E finalmente estamos aqui para fazer o primeiro review da segunda temporada de Titans. Se bem que não foi o primeiro episódio, né? Foi season finale. Bom, e por que eu tô falando isso? Eu não sei se vocês lembram lá na primeira temporada, quando começou a sair as notícias de que a temporada teria só 12 episódios e que o 13º teria sido cortado. Bom, foi exatamente o que aconteceu. Se acabasse nesse episódio que a gente assistiu essa semana, ia ser um cliffhanger padrão de série de super-heróis. E eu acho que eles não iam conseguir entregar tudo que eles queriam nesse episódio do Trigon especificamente. Então, eles fizeram um último episódio em que o Dick Grayson matava o Batman, que é uma coisa impactante por si só. E aí a gente foi jogado direto pra cá nesse episódio que se chama Trigon e é review, então vai ter spoilers. Bom, nesse episódio do Trigon é a resolução do arco dele, pelo menos nesse primeiro momento da série. Que aí a gente finalmente vê o desdobramento que aconteceu lá naquele final, do Dick sendo possuído e dos Titãs realmente tentando ajudar a Ravenna. E o episódio abre com o Hank e com a Dawn indo até a mansão Wayne, onde que eles encontram um Jason Todd fazendo coisa de Jason Todd, que é sendo adolescente meio esquisito e babaca. Ele é esquisito pra caramba. E aí eles chegam lá e o Hank finalmente fala que eles acham que a Ravenna entrou em contato com a Dawn por meio do sonho lá, libertou ela do coma, porque eles precisavam do Bruce Wayne. E esse é um ponto que tá um pouco estranho ainda, não sei se vai ter alguma resolução, ou se foi só um ponto fora da curva, porque deram um maior enfoque na temporada passada, lá da visão da Dawn, que ela tinha visto claramente o Jason Todd, a Ravenna pedindo pra eles irem atrás do Jason Todd. E aí eles chegam aqui e falam que queria o Batman, mas o Batman tava numa missão do outro lado do mundo. Será que ele tava mexendo com a Liga dos Assassinos? Não sei. Bom, e aí a gente vê uma faceta do Jason ali, meio que de irmão mais novo, que eu acho que eles vão querer abordar isso nessa temporada. Que ele fica assim, eu fiz umas cagadas aí com o Dick, então agora eu tenho que compensar meus erros, eu vou lá salvar ele. Mas a gente sabe que o Jason não é muito legal, mas eu gostei. Tipo, tá na pegada certinha do Jason Todd e a gente vai ver onde que isso vai parar. E a gente já começa com duas relações que eu acho que vão ser bastante exploradas na temporada. Que a primeira é a Donna Troy com a Stellar, que começou meio que trocando umas farpas ali, mas eu acho que vai ser aquela amizade meio sincerona. Aquela amizade que tem no MCU entre o Sam e o Buck, que eles ficam trocando farpas, mas a gente sabe que no fundo eles têm um bromance muito foda. Então, acho que essa relação que vai acontecer aqui, e funciona pra caramba, dá muito certo. E outra relação que eu gostei bastante foi justamente do Jason Todd com o Hank, porque o Hank é explosivo também, todo esquentadinho ali, e eu acho que ele se viu bastante no Jason Todd, essa personalidade babaca, sabe, que eles compartilham ali. E aí a gente começou a descascar um pouco mais da mitologia da Stellar, que ela vai e fala pra Donna Troy, pro pessoal que acabou de chegar ali, que tem uma profecia lá no planeta dela, ela não fala exatamente o que é isso, mas ela conhece a profecia, então deve ser uma profecia que circula pelo espaço aí, sobre o Trigon, de que ele vai ter uma filha e que a partir do coração quebrado dessa filha que ele vai conseguir vir pra nossa dimensão. E isso tem um desdobramento mais pro final do episódio, mas vamos focar nesse ponto aqui, de que tem aí mais coisas sobre o planeta da Stellar que a gente precisa conhecer. Eu acho que Tamaran vai ser explorado, nem que seja indiretamente, porque mostrar um planeta inteiro alienígena é complicado, mas a mitologia dela vai com certeza entrar mais no universo. E aqui, vamos fazer um joguinho especial aqui nos reviews de Titans, que é a contagem de quantas vezes eles vão mencionar o Superman antes dele aparecer de fato. A primeira vez que ele é mencionado é pelo Hank, na hora que ele fala, se ela queria realmente um poder de fogo, ela não tinha que ter chamado o Batman, tinha que ter chamado o Superman, porque ninguém consegue penetrar a barreira que o Trigon criou ali. Então, eles vão ficar dando migalha pra gente até o Superman realmente chegar nesse universo aí. Bom, e uma coisa que salta aos olhos nesse primeiro episódio aí é que a produção melhorou muito da temporada anterior pra essa. Até porque de lá pra cá o DCU como um todo cresceu, teve Doom Patrol, teve o Monstro do Pântano, eles aprenderam com as produções que vieram depois e o dinheiro entrou, né? Porque Titans fez um sucesso absurdo na primeira temporada, então com mais dinheiro a produção melhora, os efeitos melhoram, então já começa ali mostrando aquela cena da fuga da Ravenna e do Mutano e o Dick tá perseguindo eles, é muito bem feita ali na casa, eles sabem usar os efeitos práticos, uma coisa que aprenderam bastante em Doom Patrol. E fica orgânico ali, funciona, tem até aquela referência lá que o Dick quebra a porta e aparece com o rosto ali, referência ao Iluminado, é bem da hora. Tá bem feito, num todo assim, melhorou bastante, parece quase outra série. Dá pra confiar mais na produção, dá pra esperar mais efeitos, mais poderes. Inclusive eu vou falar daqui a pouco sobre esses novos poderes aí. E aí o Trigon realmente mostra o que ele veio. Ele abre ali a doma que ele criou de escuridão e convida os Titãs a entrarem. Não os Titãs e o novo Robin, que é o que a Donna Troy fala, porque acho que ninguém quer o Jason na equipe, né? Então vai ficar jogado por aí. Coitado do Jason.
E a primeira a cair na visão do Trigon é justamente a Estelar, que ela se depara aparentemente com a Ravenna ali na entrada da casa, e a Ravenna implora pra ela matar ela. Fala assim, não, você tem que me matar, porque senão meus amigos vão todos morrer, e a Estelar tava ali justamente por isso, era a missão dela. E aí ela vai e realmente mata a Ravenna na visão dela, inclusive incinera, é bem da hora. Mais uma vez, os efeitos estão bem legais. E a próxima a cair no joguinho do Trigon é a Dona Troy. Bom, esse ponto aqui, não sei onde que eles estão indo com a Dona, na verdade, porque no trailer ele entregou algumas coisas, só que nesse episódio aqui você já fica assim, uai, tá, né? Que aparentemente ela tinha uma família, então ela não foi criada em Temícera, ela não é exatamente uma clone da Mulher Maravilha. É uma roupagem diferente que eles estão dando pra ela, e ela tem aquele trauma do pai ter morrido no incêndio, então acho que isso aí vai ser importante pra gente assistir ao longo da temporada. E a próxima ilusão foi justamente Rapina e Columba. Eu achei bem interessante porque a gente viu um pouco mais o trauma do Hank, e aparentemente ele tem um problema com drogas. Nessa visão aí, nesse pesadelo, ele usa heroína pra controlar a dor, e a gente especula a dor física que ele sente dos combates, e principalmente a dor emocional, do trauma de ter sido abusado na infância. E aí ele quer convencer a Columba a usar isso também. Então, na visão, pelo menos, no pesadelo ali. E eu acho que isso aí vai dar uma balançada na relação dos dois. É um problema diferente do convencional dos adolescentes que a gente tem na série já. E justamente por ter sido parte da equipe original dos Titãs, eles vão ser centrais para criar a nova mitologia dos personagens. E pra mim, a visão mais surtada de todas, que de longe foi a melhor, é justamente a do Jason Todd, essa pessoa especial da mente quebrada, que começa já no final da visão do Dick, que é justamente depois do Dick ter matado o Batman. E aí, aparentemente, o Jason tem medo do Dick nesse momento. Ele sente uma ameaça vinda do Dick, porque é o primeiro Robin, é um cara mais velho, aparentemente o Bruce prefere ele do que o Jason. E acho que esse rancor aí que o Trigon implantou na mente dele, na verdade, não foi implantado. Ele foi só, assim, jogou lenha na fogueira, só aumentou o rancor, porque o Jason é desses. Então, a gente pode esperar mais rivalidade entre os dois Robins aí. Inclusive, a luta dos dois é muito boa, muito bem coreografada, e o clímax da luta com certeza é quando o Jason pega a arma que foi usada para matar os pais do Bruce e mete um tiro na testa do Dick. Foi tipo, uou. E acho que isso marcou o menino Jason de uma forma que não tem volta mais. Finalmente a gente vê a Ravenna sendo entregue pro Trigon, porque ele queria partir o coração dela, mas era literalmente, ele queria que o coração dela fosse corrompido para ele extrair ali e fazer finalmente a pedra vermelha que fica na testa da Ravenna. Nos quadrinhos ela já usou essa pedra para prender o Trigon, não sei se é a fase do George Pérez exatamente, acho que veio depois dessa ideia, mas o visual clássico da Ravenna é esse, ela com a roupa, a manta azul ali e a pedra na testa, então uma parte já tá aí. E outra coisa interessante foi, não interessante, eu diria que pesada, foi ver o Mutano ser espancado pelos Titãs ali, e aí você fica assim, não vai morrer, é óbvio, mas como que ele vai sair dessa? Eu já tava esperando que ele fosse, transformar no tigre, só que eu achei a solução melhor ainda, porque depois que o Dick arremessa ele lá e ele sai todo quebrado, mais pra frente no episódio a gente vai ver que ele vira uma serpente, porque se ele tá com os ossos quebrados, ele vira um animal invertebrado, e aí ele meio que se cura ali. Mas o mais importante não é isso, o importante é que a gente teve mais um animal aí na cartela do Mutano, então podem respirar aliviados, ele vai virar outros animais, e a gente está cada vez mais próximos de ter os Titãs que a gente tanto quer ver. Foi muito boa a cena, o efeito tá muito melhor do que o do tigre, acho que, sei lá, o tigre é bom de fazer, porque é um animal imponente e tal, mas acho que a serpente ali ficou bem vívida no cenário, a produção claramente melhorou, mas acho que se eu usar direitinho, o Mutano pode virar um herói muito interessante. Por falar em CGI bom, a gente teve finalmente o Trigon, ele virou o demônio que ele é de fato. Não sei se ele é só desse tamanho ou se ele ainda podia virar um gigante, que nem ele é nos quadrinhos, mas eu gostei do visual. Admito que eu esperava um pouquinho mais da coloração dele, porque o Trigon é vermelho nos quadrinhos, mas aí já é injeção de saco de fã, tipo, é frescura. Porque tá bem feito, tá da hora, a movimentação dele tá justinho ali, funciona, e a cena dele saindo ali fora e matando tudo que tá ao redor dele, faltou só um rock progressivo ali pra ficar uma cena meio psicodélica, dele andando e os corvos caindo do céu ali, foi... E aí, puxando pra profecia que existe no planeta da Estelar, aparentemente, ele precisava ter a Ravenna pra ter como ele existir na nossa dimensão. Acho que eu até já falei isso no vídeo da Ravenna lá que eu fiz na primeira temporada, mas é recorrente nos quadrinhos isso, do Trigon ter tanto poder, mas não conseguir usar plenamente quando ele sai da dimensão dele, quando ele vem para a dimensão de onde ele foi banido. E é por isso que ele precisa da Ravenna, ele precisa de uma filha que faça o elo dele aqui nessa dimensão. Mas ele esquece que a Ravenna tem uma personalidade, ela tem poderes próprios, ela tem uma vida própria, e ela acaba despertando ali do pesadelo que ele colocou ela. Quando o Mutano volta a conversar com ela, ela sente que é hora dela voltar pro jogo. E aí, ela, antes de partir direto pro confronto com o Trigon, vai abordar o Dick, e eu acho que talvez essa seja a melhor cena do episódio inteiro.
que é quando ela volta pra visão do Dick, lá depois de ele ter matado o Batman. Ele fala pra ela que ela pegou ele no mau dia e que ele sempre quis fazer aquilo de matar o Batman desde os 12 anos de idade. Ele sente esse rancor, ele tem essa infantilidade de lidar com o trauma dele, com o ódio que ele sente do mundo, a raiva que tá acumulada nele. Aquilo, né? Problemas emocionais, que geralmente homens héteros não sabem lidar direito com isso, porque babaquice. Então ele tem isso acumulado, extravasa isso do jeito errado, e aí ele acaba sendo dominado mais fácil pelo Trigon. Masculinidades tóxicas, não é Exatamente. mesmo? Mas aí a gente vê como que a Ravena tá mais resolvida como personagem. Inclusive a atriz manda muito bem, ela evoluiu bastante de uma temporada pra outra. Inclusive ela tá mais velha de uma temporada pra outra, e por ser no mesmo episódio ficou estranho? Ficou. Mas relevem. E aí o que ela faz? Ela fala pro Dick que conheceu ele através do sonho, lá quando ela viu ele no trapézio, lá no circo dos Grayson voadores, e levou ele de volta pro circo. E aí ela fica de um lado do trapézio, ele do outro, e ela fala, eu não tenho mais nada pra falar pra você, eu vou simplesmente me jogar, e se eu morrer aqui, eu vou morrer de verdade. Então, espero que você não queira que isso aconteça, e vou confiar em você. E ela se lança no trapézio. E aí puxa totalmente pro trauma do Dick, de ter perdido os pais no trapézio, por conta daquele acidente forjado pela máfia. E foi muito foda de ver a cena, porque ela muito bem construída, a Ravena caindo, e o Dick, no último segundo ali, ele salta em direção a ela e puxa ela de volta. E aí o Dick voltou. Eu acho que ele voltou até com revigorado. Eu acho que o caminho pro Asa Noturna começou a ser sedimentado. E falando de heróis sendo construídos, finalmente a Ravena tem poder suficiente para encarar o Trigon de igual para igual e falar, não, aqui não é seu lugar não, vaza. E já que tudo é questão de sangue, ela vai e finalmente revela o poder dela. E a gente vê aquela cena bonita do sangue saindo do corpo dela e virando as sombras ali, que são os poderes dela. E foi muito foda, velho. Tipo, nesse momento aqui, acho que foi o ápice do CGI. Ficou muito bonita a cena. E ela simplesmente dá um ataque no pai dela e prende ele de volta no portal. Acho que o Trigon vai voltar eventualmente numa terceira ou quarta temporada. Acho que eles vão enrolar um pouco para trazer ele de volta. Mas não é o final do Trigon, definitivamente. Eu fiquei com medo de matarem ele logo de cara, mas ele não morreu não. Ele vai voltar. E uma coisa que a Ju estava até falando comigo é que o tom desse episódio parece ter sido de transição ali. Ele não é exatamente o arco do Trigon, que foi a primeira temporada, e ainda não é o arco do Slade. É meio que o meio tempo ali, é a mudança de um tom para o outro. E o foco disso é justamente ver como que a equipe está mais entrosada. Eles estão mais amistosos uns com os outros, eles estão querendo mesmo ser uma equipe. E eu acho que eles estão otimistas, o que vai ser interessante ver quando eles quebrarem a cara com o Slade. E outra coisa que, chutando assim, mas pelo menos é o que parece, eu acho que a série, a primeira temporada, ia acabar ali na hora que o Slade tá lá comprando lá as iscas dele, parece, sei lá, tipo, que tava, não prestei atenção porque ele tava comprando no mercado. Mas ele olha pra televisão e vê a cena que o Jason Todd fala que os Titãs estão de volta. Aquela cena que tá no trailer, que apareceu desde o primeiro teaser. Eu acho que é cortar ali pra gente ficar, meu Deus, o Slade tá vindo. Mas aí parece que tem uns 15 minutos adicionais que é pra justamente justificar esse episódio como o primeiro episódio da segunda temporada. Pra não ficar só o encerramento do arco anterior. Que aí a gente tem todo aquele prolongamento do Slade indo lá pra casa dele, pegando o arsenal e vendo o uniforme. E um momento muito pontual dessa cena do Slade aí é quando ele vai lá digitar a senha pra abrir o arsenal. Eu fiquei surtado na hora que eu falei, velho, deve ser alguma referência de quando o Slade apareceu a primeira vez, sei lá, a origem do Jericho, que é o filho dele, ou então da Rose Wilson. Acaba que é uma das origens, porque quando ele digita 5639, se você jogar isso no teclado do celular antigo ali, eu não sei nem o nome desse tipo de teclado, quando você digita esses números, ele forma algumas combinações de letras, e uma delas é justamente Joey, que é o nome do filho do Exterminador, que é o Jericho. Então já é um prenúncio de que o personagem está chegando. E aqui temos a segunda menção do Superman, quando o Mutano pergunta se eles vão conhecer o Batman, o Dick fala que não. E o Superman? O Dick fala que vai, aí depois ele fala que não. Então, Superman vai chegar, calmem. Acalmem-se que eu acho que nessa temporada ainda deve ter pelo menos a aparição de corpo dele, que nem fizeram lá em Shazam. Mas... Nesse momento o Léo está falando acalmem-se pra vocês, espectadores, mas na verdade é pro eu interior. Acalme-se, Léo, acalme-se. A culpa não é minha, se eu falando que a Liga tá em missão, eu fico assim, se a Liga da Justiça existe, a Liga vai aparecer no DCU. É só questão de tempo. Bom, e a cena que muita gente estava esperando, a cena do Bruce Wayne. A gente não viu ele como Batman ainda, com a roupa, mas como Bruce, ele me convenceu. Só tem um probleminha na atuação dele, é que o sotaque dele, por ele ser escocês, é um pouquinho carregado e a gente percebe que ele não é estadunidense. Porque originalmente os Wayne, a família Wayne vem da origem dos Estados Unidos, eles eram uma família de caçadores ali. A gente até viu um pouquinho disso em Batman vs Superman, de uma forma meio tosca, mas
que lá é fiel aos quadrinhos de alguma forma. É um pouco deslocado da realidade, você fica meio sentindo incômodo. Sim, mas a atuação como um todo tá bem feita. Principalmente porque a gente viu uma nova faceta do Bruce Wayne que até o momento não foi mostrada no cinema. A gente já viu Bruce Wayne lidando com os problemas do Batman, Bruce Wayne lidando com os vilões, Bruce Wayne vivendo com o Alfred, até alguns relacionamentos amorosos, mas a gente nunca viu o Bruce Wayne pai. E finalmente a gente teve uma adaptação digna do Bruce Wayne lidando com o Dick Grayson. Foi muito assim natural, você sentia que era uma conversa de pai e filho. Não faz sentido, acho que é uma conversa que eles teriam naturalmente. Mas o ápice mesmo não foi nem a relação dos dois em si, foi quando ele fala que, então, eu vim pedir ajuda, eu quero a chave lá do seu imóvel de São Francisco, eu quero voltar para a Torre dos Titãs. Aí ele, então você acha que é hora de voltar com os Titãs? Tem uma condição, se você vai pro rolê, seu irmão vai junto. E aí... leva seu irmãozinho. E Jason Todd teve que ir pros Titãs meio que forçado, mas tudo bem, ele é útil, ainda é um hobby, então... vai ser um poder de fogo interessante. E aí a gente tem a cena deles chegando lá na Torre dos Titãs. É tipo aquele momento totalmente nerd, totalmente pros fãs dos quadrinhos, da animação também. Acho que alguns de vocês ficaram esperando a torre ter o formato de T. Gente, isso não existe na arquitetura real. Não sou arquiteto nem engenheiro, mas eu acho que não funciona. Então a escolha foi acertada, porque o foco não é o formato do prédio, é o que tem dentro dele, que é aquela cena em que o Mutano chega e ele vai lá onde ficava exposto os uniformes dos Titãs originais. E aí aquela cena que a gente vê os Titãs fazendo pose lá, que era do trailer, que a gente ficou assim, muita gente comentou inclusive, será que vai ser isso na série, tipo, eles vão fazer essas poses toscas? Não, é só a visão do Mutano, porque o Mutano é fanboy. E aí a gente vê o uniforme do Dick, quando ele era Robin ainda, o uniforme do Rapina, da Columba, o uniforme da Donna Troy, só a gente não viu só o do Aqualad. Por quê? Porque o Aqualad morreu. Já tô dando spoiler aqui mesmo. Não, eu não vi vazamento nenhum, é porque tá muito na cara. Só que vamos esperar a série entregar no momento certo isso aí, vai ser interessante. Usei interessante de novo, foi mal. Tá tudo bem, né? Tá. Perdoo. E aí foi muito foda ver dois adolescentes ali lidando com a sensação de virar titã. Eles estão ali em êxtase, cada um da sua forma, enquanto a Ravena aparentemente ela evoluiu muito rápido da última temporada pra essa. E principalmente depois de derrotar o Trigo, ela tá numa paz de espírito tão grande que ela tá só plena ali, tipo, é novo lar, ela tá só curtindo o momento. No geral, não foi o melhor episódio da série até o momento. Achei acertada a decisão de não ser a season finale, de jogarem para a temporada seguinte, porque eles estão com mais orçamento, eles aprenderam como lidar com seus personagens. E eu acho que até o momento é a produção que mais tem cara de universo de si. A gente nunca teve uma produção que falasse assim, isso aqui é situado no universo de si, isso aqui é no mundo onde existe Liga da Justiça, onde que os heróis são tratados da forma que eles são tratados nos quadrinhos da DC. Eu acho que pela primeira vez a gente está tendo isso de fato. Tô com as expectativas lá em cima pra temporada. Eu acho que eles vão saber trabalhar muito bem os arcos, principalmente do Dick e da Ravena. Acho que eles vão ser os principais personagens do começo e depois, mais pro final, a gente vai ver mais da Estelar e da Donna Troy. E no geral, Exterminador é o vilão ideal pra unir os Titãs e pra justamente ser a prova de fogo inicial da equipe, pra ver se eles vão resistir com o tempo. E vai fazer sentido eles chamarem Novos Titãs. Finalmente, tipo, nos quadrinhos tem algumas equipes que não tem sentido o nome deles. Mas Novos Titãs, nesse cenário aqui, faz sentido. Tipo, vai condizer totalmente com o nome. E esse vídeo fica por aqui. Deixe nos comentários suas impressões desse primeiro episódio e principalmente os personagens que vocês querem ver vídeos específicos dos perfis deles. Que eu vou dar uma explicada de quem que eles são nos quadrinhos e o que eu acho que pode vir a ser aproveitado na série. Já tem dois personagens que eu vou fazer, que é o Superboy e o Aqualad e o Slade, eventualmente. Então se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações para receber os próximos vídeos e até a próxima.